tempo, não vambora para o vídeo. Tem contrato até o fim de 26, o Rodriguinho, e ele ainda não renovou com o time do São Paulo. Então é algo pra gente ficar de olho também. Eu fui apurar, né, antes de entrar no ar um pouco mais dessa história, que eu ouvi que o Botafogo freou a negociação nesse momento até escolher o seu novo técnico, né? Então tem essa condição que deve acontecer já nos próximos dias, e aí sim as partes devem avançar. O staff do Ferrarese tem tudo certo com o próprio Botafogo para a próxima temporada, então já teve ali um avanço. Agora, o caso do Rodriguinho em específico é um jogador então que tem contrato curto com o São Paulo se encerrando e já não tem mais uma conversa avançada. Em setembro, quando ele estava muito bem na temporada, conseguia jogar como titular, era um papo de que o São Paulo tinha conseguido avançar muito para ter o Rodriguinho em definitiva aí por mais tempo, né? Para ter então o vínculo estendido. Hoje já não é mais essa certeza, né? Hoje, então, o Rodriguinho é um jogador que fica um ponto de interrogação, pelo menos aí para o São Paulo para a sequência, e aí ele pode sim entrar em uma troca de jogadores com esse Botafogo. Agora, ele tem uma prioridade de ir para Europa, né? E aí, caso ele fique no São Paulo por mais 6 meses, ele pode firmar pré-contrato e já tem clubes interessados, né? Pude apurar que o Ajax e o Bayer Leverkusen são já dois times que estão de olho no, enfim, Rodriguinho, querem ter o futebol do jogador, que é muito jovem ainda, mas com molde de pré-contrato. Caso ele consiga firmar pré-contrato, aí já tem dois clubes interessados. Acho que faria sentido para ele Botafogo, caso fosse prometida para ele uma ponte para a Europa, que não aconteceu nesse momento. Muito bem, senhoras e senhores, Éder Traskini aqui com mais um Notícias do São Paulo. Vou trazer para vocês informações sobre o assunto que vocês mais me perguntam nas redes sociais e aqui nos comentários, que é sobre a troca entre São Paulo e Botafogo. O São Paulo está escondendo essa lista, mas a gente vai trazer aqui algumas informações novas a respeito dessa troca. E também vou falar sobre Gabriel Pirani. É ou não é um alvo do São Paulo? Antes disso, se inscreve no canal, deixa o seu like, ajuda a gente. Estamos quase batendo 3 mil. Talvez quando eu postar esse vídeo já vai ter batido os 3 mil. Mas eu queria fazer um combinado com vocês, a gente tentar bater 5 mil até o final do ano. Ó, esse cenário aqui atrás é porque eu já comecei a viajar. Já estou na casa da sogra, depois vou para casa do sogro, depois tem viagem de ano novo, enfim. Mas vocês não vão ficar sem informação. O celular tá comigo, a iluminação tá comigo, a apuração continua. Ninguém solta a mão de ninguém. Vamos continuar informando vocês. Então, só por esse compromisso, se inscreve aí no canal, faz esse favor, vamos chegar a 5 mil, que vai ficar legal. Beleza? Então vamos lá. O São Paulo ainda sonha com o Savarino. O Savarino é um sonho antigo do São Paulo, né? Toda janela é Luciano saindo e querendo sair e Savarino, São Paulo querendo trazer o Savarino. Então, mais uma vez, o São Paulo sonha com o Savarino, mas a informação que eu tenho, que eu recebi hoje novamente, é que o Savarino não quer sair para o São Paulo. Pode até ser que ele saia do Botafogo por uma escolha do Botafogo, que está com seus problemas financeiros, mas ele não deseja vir para o São Paulo. O São Paulo está tentando convencer o Savarino e é um dos pontos focais dessa negociação, mas nesse momento é muito difícil que o Savarino venha para o São Paulo. O que eu ouvi é que ele não quer, o desejo dele não é vir para o São Paulo nesse momento. Com isso, o São Paulo tem negociado forte, firmemente com Tuco Correia, Joaquim Correia, o argentino que está no Botafogo. E é engraçado porque toda postagem que eu fiz sobre isso, os botafoguenses não colocaram nenhuma mensagem triste com a possível saída do Joaquim Correia do Botafogo. Então isso é um sinal de alerta. Então se tiver algum botafoguense aí assistindo o vídeo, deixa aqui nos comentários. De fato, Tuco Correia vai fazer falta? Faria falta se deixar no Botafogo? O Joaquim Correia está com 25 jogos pelo Botafogo e 2 gols marcados. Pela Internacional e também nessa última temporada, ele fez 22 jogos, teve 2 gols e 3 assistências. Então, assim, é um jogador que, com o Crespo, não sei, talvez possa se reencontrar aí, ser importante para o São Paulo. Mas neste momento, me parece uma contratação complicada para o que o São Paulo pode nesse momento, né? O São Paulo não pode aumentar sua folha salarial e é sabido que o Tuco Correia ganha bastante de salário, e esse salário pode até ser dividido, deve até ser dividido com o Botafogo. Informação do Ferrarese, eu nem vou repetir, segue encaminhado com o Botafogo e depende aí dessa liberação do São Paulo chegar a um acordo com algum jogador para ele vir também por empréstimo para o Tricolor. O Vitinho é um dos nomes que mais agrada, mas ele está de férias, aí ele só aceita conversar mais para frente e o São Paulo negocia então com o Tuco Correia também. Pelo que eu entendi, dificilmente vai vir só o Tuco Correia, tá? Mas
o Tuco Correia é um dos nomes, pode ser aí que venha uma dupla Vitinho e Tuco Correia, pode ser que vá o Pablo Maia ainda, isso ainda não está definido, tá? Mas o Tuco Correia é um dos nomes que interessa e o São Paulo tem negociado firmemente com ele. Então o Savarino eu já expliquei. E sobre o Pirani. Gabriel Pirani joga no DC United dos Estados Unidos, está muito bem por lá. Ele tá com a camisa 10, ele marcou 8 gols, deu 3 assistências nesse ano, tá sendo muito importante lá na MLS. A gente sabe que o nível da MLS é mais baixo do que aqui no Brasil, principalmente em intensidade, né? Tem ótimos jogadores por lá, mas a intensidade lá é diferente. Mas assim, pelo que eu ouvi, e aí eu conversei com os dois lados, com o São Paulo e com o staff do jogador, não existe neste momento um interesse do São Paulo por ele. Houve sim. O Alex, como é que tá a situação de Botafogo, hein? Bom, bora lá. Vamos explicar a situação dessa troca com o Botafogo, porque ela é complexa, tá? Eles abrangem muito, mas aos poucos a gente está começando a entender uma linearidade. Primeiro ponto, o Botafogo quer o Ferrarese e já há um acordo com o Ferrarese. Com o Ferrarese não tem muito mais o que tratar. É só o São Paulo dar o aval para essa contratação. O staff me afirmou que já acertou salário, já acertou luva, tá tudo certo e o Ferrarese topou a ida para o Botafogo. E aí, o que tinham conversado São Paulo e Botafogo, a ida dele seria por empréstimo, com opção de compra, 5 milhões de euros na opção de compra, o que dá hoje algo em torno de 31 milhões de reais. Então isso está certo. Só que aí o São Paulo, como não vai ter grana no negócio, o São Paulo está vendo as contrapartidas. Em meio a isso, o Botafogo também tem um interesse no Pablo Maia. Aí o staff confirma esse interesse e as conversas, mas ainda não está fechado a parte do Pablo. Eles ainda estão conversando. E o São Paulo também topa colocar o Pablo Maia nesse negócio. O do Pablo ainda só não está muito claro se seria empréstimo em definitivo. E até uma fonte dentro do São Paulo fala que vai depender muito de quem vir. Se quem vir nessa negociação do Pablo, seja por empréstimo ou também definitivo. Mas que existem essas conversas. Aí tem um lado do Rodriguinho, que é um outro lado um pouquinho mais complexo. Olha como ele vem. O do Rodriguinho é um pouquinho mais complexo, por quê? O Botafogo confirma o interesse, o São Paulo confirma que tem o interesse em colocá-lo na troca, só que o staff do Rodriguinho nega veementemente que abriu conversas com o Botafogo e até nos trouxe, a gente trouxe durante a semana com exclusividade, de que o staff do Rodriguinho tem conversado com a Ajax e com o Bayer Leverkusen, que isso não deve acontecer para agora, porque a janela é fraca lá em janeiro, mas que para o meio do ano eles estariam vendo essa possibilidade do Rodriguinho ir para a Europa. E aí já trouxemos as possibilidades de idas para o Botafogo. Já para o lado do São Paulo, o São Paulo tem alguns nomes que gosta, Marlon Freitas, Vitinho, mas do que eu pude apurar, o Marlon Freitas, inclusive o staff me afirmou com todas as palavras. E sem chance, vamos renovar com o Botafogo. O do Vitinho, eles querem falar só em janeiro sobre essa possibilidade, só que o São Paulo quer fechar logo essa situação, então deixou o Vitinho de stand-by. E aí, tem outros nomes aí na mesa, e aí dos nomes que o São Paulo gostou, é o Tuco Correia, atacante, Joaquim Correia, que passou pela Inter de Milão. O problema era salário dele, ele ganha, eu não vou trazer números, mas ele ganha o mesmo salário do Lucas Moura para a gente ter uma comparação. E aí o Botafogo estaria disposto a pagar parte desses vencimentos para colocar o Tuco Correia no São Paulo. E aí o São Paulo estaria negociando essa possibilidade. O que mais está emperrando é que o São Paulo está insistindo muito nessa troca de ter o Savarino. O São Paulo não está querendo abrir mão de ter o Savarino. E o Botafogo até topa liberar o Savarino, porque ele é um dos maiores salários lá no Botafogo. O Botafogo quer diminuir a folha. O problema é que o Savarino não quer. O Savarino, ele é anunciado pelo André Cury. Pode falar. Alex, minha pergunta é, o salário do Savarino, ele é maior do que o do Joaquim Correia? Portanto, é maior do que o do Lucas Moura, não? Não. Para a gente ter uma comparação, o Savarino ganha próximo do Caleri e do Luciano. Já é um salário alto. Mas eu acho que é um jogador que. Mas eu acho que é um jogador que entrega, né? Um jogador que vem para ser titular. Para brigar por titularidade. A avaliação do São Paulo, de que quer diminuir a folha, mas está surgindo uma oportunidade de ter um jogador de alto nível, na visão do São Paulo, então eles fariam esse encaixe. Só que o Savarino não quer sair, meu irmão. E aí foi me falado um monte de clubes que tentaram a contratação, só que o Savarino não quer. O Sampaoli lá, por exemplo, pegou o telefoninho dele e ligou direto pro Savarino. Ele tem uma proximidade com o Savarino porque eles já trabalharam juntos. E o Savarino tá falando que não quer sair do Botafogo. E aí o São Paulo até cogita, dá uma ligada lá pro Crespo, fala, pô, aqui ó, tu quer o cara, porque o Crespo topou, o Crespo inclusive. A insistência do Crespo em ter o Savarino é um dos motivos do São Paulo ainda tá querendo essa contratação, para colocar o Crespo nessa roda de conversa para ver se ele consegue ali com o seu portunhol não, né? Os dois são castelhanos. Com o seu charme, que nós conhecemos de Hernan Crespo. Charme portenho.
Então, é mais ou menos nesse cenário que a gente tem hoje de São Paulo e Botafogo, tá? Então, é mais ou menos por aí. Tá começando a criar corpo, opções, o que um quer, o que cada um quer, mas tá travado muito por conta dessa questão do Savarino. O Savarino, por enquanto, ele não quer sair do Botafogo. E não é que ele não quer jogar no São Paulo, tá? Ele não quer sair do Botafogo. A família tá estruturada no Rio, ele adora a cidade, ele quer... Rio de Janeiro é maravilhoso. Se eu pudesse escolher também, não sei. Então, hoje é o que temos dessa troca, é mais ou menos isso. Ó, posso dar o meu parecer aqui, Maurício? Boa noite, viu, Maurício? Boa noite, viu, Maurício? Você pode não ficar tão carrancudo hoje. Boa noite, Alexandre. Dá a sua opinião ali, mas olha o trânsito, cuidado. Não, fica tranquilo aqui, 18 horas e 51 minutos, trânsito na cidade de São Paulo, aquele trânsito de compras de Natal, entende? Aquela coisa gostosa. Seguinte, eu acho... Minha visão, tá? Eu acho que o São Paulo tem que bater o pé pelo Savarino. São Paulo tem jogadores, digamos, do meio para frente, pouco relevantes, né? Perdeu muitas peças, né? A gente, não só pelas lesões, mas perdeu todos os meninos de Cotia que faziam toda aquela frente. Perdeu. Vamos lembrar do William Gomes, né? William Gomes, Henrique do Carmo, Lucas Ferreira, Matheus Alves. São Paulo perdeu muita força no ataque. Tem a possibilidade de algumas voltas, mas aí é aquela coisa, né? A nossa esperança agora vai ser que o Eric tenha encontrado aí o futebol dele que ficou perdido. Maurício vai ter um infarto. Então eu acho que temos que bater o pé sim no Savarino. Até porque nós não estamos falando de jogadores, digamos, banco de reservas. Pablo Maia terminou, óbvio, por falta de opção ali, mas terminou como titular. Rodriguinho é uma promessa, né? Enfim, é um jogador promissor, novo, jovem. O próprio Ferrarese também é um jogador de seleção, né, na Venezuela. Eu acho que o São Paulo tem que bater o pé, porque para ser a troca pau a pau, o pau do Botafogo tem que ficar igual ao pau do São Paulo. Muito bem. Olha, o Marlon Freitas, para mim, é o melhor nome de todos esses aí. Tá? Melhor nome até que o Savarino. O Savarino é bom jogador e tal, mas acho que quem mudaria o patamar do meio-campo seria o Marlon Freitas. Eu sonho ter um meio-campo, já pensou, com Marlon Freitas e Marcos Antônio. O Pablo, o Ferrarese, gente, ele foi mal nessa temporada, vamos falar. Não é um reserva. Daí acho que pode contratar um outro zagueiro aí para reserva. O Vitinho é um cara que viria para ser titular. O Vitinho veio do Mônaco, mas deve ganhar uma bica, porque veio da Europa. Mas seria titular da lateral direita. Esse eu gostaria, sim. Vitinho, Marlon Freitas, e pode até ser, mas entre Savarino e Joaquim Correia, acho que eu prefiro o Savarino. Né? E o São Paulo está dando, então seria Ferrarese. O Rodriguinho eu já esperei bastante, acho que ele já teve todas as oportunidades para mostrar e não mostrou, não vai. Então eu acho que é um Shailon 2.0, tá? Infelizmente, chego a essa conclusão. Então, acho que pode ser colocado aí na troca. Mas como é que são as condições da troca? Não é pau a pau, né? É 3x3, é 1x1. A gente não sabe ainda, né, quais são essas condições. Vai ter volta de dinheiro? Quem que voltaria dinheiro? Não sei, Alex. Não é, então, acho que não é uma simples troca 3x3, né? Não, exatamente. Tanto é que estão vendo justamente as condições. Ainda não está claro se, por exemplo, o Ferrarese está claro que seria por empréstimo. São Paulo vê isso já como sacramentado, só quer saber o que ele teria contrapartida. E aí eles estão conversando. O Tuco Correia, se for, vai por empréstimo, já que a gente vai pagar parte dos salários, beleza. Até pelo que eu entendi, o Tuco Correia só seria por empréstimo. Até porque o Botafogo poderia, caso ele vá bem aqui, lucrar depois. Mas aí o Rodriguinho, não dá para ele por empréstimo, ele tem que ir em definitivo, porque ele só tem contrato até dezembro de 26. Então, para o São Paulo, tem que vir alguém definitivo. Então, são essas contrapartidas. Dinheiro tá mal. Tanto o lado de Botafogo quanto de São Paulo falam, não vamos envolver dinheiro. Vai ser, esse vai por empréstimo, esse vai em definitivo, e aí eles vão compor ali para tentar os dois entender o que será mais justo para cada um. E daí eu acho que você coaliza um pouco essa preocupação do Matheus aqui, que o Marlon Freitas 30 a mais, o Botafogo liberaria se não fosse vantajoso trazer um volante de 23 anos, né? Você está indo, o Pablo Maia tem 23, o Marlon tem 30, o Rodriguinho tem o quê? 20 anos, 21 anos, né?
Deixa eu ver o Vitinho aqui. Então, essas coisas têm que ser equalizadas com essas situações de ser empréstimo ou em definitivo, né? Você tem que fazer um valuation, Ale Salvador. Ale, Alex, vamos continuar aqui só para encerrar. Temos alguns pontos, né, Ale? Antes da entrada da pauta, você tinha levantado um tema. Não sei se a gente já falou sobre isso, eu cheguei meio atrasado na live, mas Jandrei e Patrick vão para Caxias, é isso? Vão tomar chimarrão lá o ano que vem, é isso, Xará? É isso, Ali. O São Paulo fechou há pouco, né, os empréstimos de Jandrei e Patrick. Do que eu sei, e apurei e confirmei com as pessoas, é de que o Jandrei vai por empréstimo até dezembro de 26, e aí vai terminar o contrato dele, porque é o contrato que ele tem vigente com o São Paulo. O São Paulo pagará 70% dos vencimentos dele e o Juventude ficará com 30%. E o Patrick também vai pelo mesmo período, só que aí o Juventude vai assumir a totalidade dos salários do Patrick. Então os dois restam somente a assinatura do contrato, mas já está palavrado, já está tudo certo, os dois devem ser oficializados em breve aí, como reforços do Juventude para a disputa da Série B. Reforço para o São Paulo, Maurício Barros? Você que adora o futebol do Patrick e do Jandrei? Não gosto, não. Eu acho que é um reforço de caixa, né? Porque eram jogadores aí que tinham seus salários, mas não conseguiam contribuir, né? Jandrei teve muitas oportunidades, bem mais do que o Patrick, e é um goleiro muito instável, fez muita bobagem no gol do São Paulo. O Patrick, infelizmente, não conseguiu confirmar tudo que ele foi nas categorias de base. Acho que vai ser ótimo para ele mudar de área. São Paulo precisa de jogadores mais confiáveis, e Jandrei e Patrick, de fato, não tiveram uma boa história no São Paulo. E a minha pergunta nem era sobre isso, né? Vi essa notícia aí, acho que valeu a pena trazer. Com relação ao Brenner, né? Porque o Brenner está se despedindo lá da MLS, né? Lá do Cincinnati, acho que é o time que ele jogava lá, mas ele tem contrato com o time da Itália. Mas o São Paulo pode ser o novo destino aí do ex-jogador da base tricolor, que fez dupla com o Luciano, que ficou no quase naquele Brasileirão da pandemia, ô Alex? O Poder pode, e até do que eu sei, ele gostaria. Só que do que eu, Alexandre, tenho de informação, o São Paulo não fez contato ainda com o atleta de maneira oficial. Eu sei que o Cruzeiro, o Santos e mais recentemente o Palmeiras procuraram saber informações dele. E ele estaria disposto a jogar no futebol brasileiro, principalmente no São Paulo. Só que até o momento não houve o contato oficial, não houve uma conversa oficial. E aí tanto o São Paulo quanto o staff, ele é agenciado pela Bertolucci Sports, afirmam que ainda não chegou nesse sentido. Mas ainda o futuro do Breno está incerto, até porque eles querem o aval lá da Udinese. Eles têm a impressão que a Udinese não vai utilizar o Breno, só que já estão fazendo algumas movimentações, mas ainda não houve uma oficialização da Udinese. Pode ir lá, negocia e tá tudo certo, você tá fora dos planos por enquanto. Ainda não houve essa sinalização. Mas a impressão do staff é de que ele não faz parte dos planos e eles estão buscando o destino no futebol brasileiro. Pode até ser o São Paulo, até fica a pergunta aí para vocês, se vocês contratariam o Brenner. Acho que por mais que a gente tenha opções no ataque, acho que mais um seria sempre bem-vindo, né?